Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel e vamos dar continuidade à entrevista com o presidente do PL, né, Alfredo Nascimento, que está com o Jefferson Coronel na sede do PL. O Alfredo, né, o presidente do PL, vai responder a pergunta que o Jefferson fez antes do comercial. Inclusive, quero pedir ao Jefferson que refaça a pergunta para o entrevistado, né, para o presidente do PL, Alfredo Nascimento, dar continuidade à entrevista. Mas antes também eu quero dizer que está aqui no estúdio com a gente o Elson, né, o Elson Ribeiro, que é um parceiro do Meio-Dia com Jefferson Coronel e também tem uma pergunta ao presidente do PL, Alfredo Nascimento. Jefferson, você nos ouve bem? Eu estou ouvindo bem, tudo tranquilo. Está aqui comigo ainda o Alfredo, o ex-ministro, eu chamo de ministro, porque foi o último cargo que ele teve quando eu trabalhei com ele, né, lá em Brasília. Então, assim, eu não vou nem repetir a pergunta, porque eu sei que o Elcio Ribeiro está aí, o professor Elcio Ribeiro está aí, e eu queria que ele colocasse uma pergunta para o ministro, que agora já está com o fone e já pode responder para ele também. Elcinho. Ministro, vamos lá. O senhor é um candidato agora a deputado federal e nós sabemos que nesta eleição proporcional, o seu partido vai precisar de cerca de 240 mil votos para fazer o primeiro deputado federal. As últimas eleições que o senhor disputou aqui, a última, se a gente pegar para prefeito, que era uma eleição majoritária, o senhor teve um pouco menos de 40 mil votos, né? Eu queria saber, se o senhor tem como adiantar alguém da nominata do PL que vai tentar somar esses votos, porque eu com toda honestidade, eu custo a crer que um candidato isolado faça 240 mil votos. Então, todos os partidos vão precisar de um número de candidatos. Acredito que o PL deve vir com 12 candidatos, né? O senhor tem algum nome aí para citar e qual seria a sua estratégia, a estratégia do PL para atingir esse quociente eleitoral? São 9 nomes só, né? Porque a nova regra estabelece que são o número de vagas mais um. Nós já temos como alguém de ponta o capitão Alberto Neto, que já está afiliado ao partido. Eu também estou filiado e tem mais alguns nomes que a gente está fechando até o final da semana, mas nós vamos sair com a chapa completa, né? E a nossa expectativa é de fazer um deputado certamente e buscando a possibilidade de fazer 2. Tem possibilidade de entrar em alguma federação com outro partido, ministro? Não, nenhuma. Nós vamos sair sozinhos, isolados. Nós somos o partido que tem candidato a presidente da República e o partido já decidiu que não fará acordo federal. Eu estava ouvindo a sua entrevista com o Jefferson, que para mim foi bem esclarecedora. O senhor, quando o Jefferson perguntou a respeito do ex-presidente Lula, qual seria a sua postura, o senhor falou que, literalmente, não se faz política olhando para o retrovisor. Mas eu acredito que durante a sua campanha o senhor vai tentar mostrar as suas realizações, as positivas, pelo menos, né? Então, de certa forma, o senhor vai olhar para o retrovisor. Eu queria saber, o senhor acha que o eleitor ele não se desgasta com essa ideia de, olha, eu fiquei tantos anos com um e agora estou mudando de ideia, estou ficando com outro. Qual a sua visão? Como é que o senhor vê esse comportamento do eleitor em relação a isso? Mas o eleitor também muda. O momento do Lula foi um novo momento, eu contribuí com o governo, fui ministro do Lula, fiz algumas realizações aqui no nosso estado que não citei na pergunta anterior. E quando eu falo que não faço política olhando para o retrovisor, porque eu vivo um momento. Eu sou um homem muito experiente, já passei por vários cargos, dei a minha contribuição quando estive nesses cargos, e agora tenho uma nova missão. Eu sou presidente regional do Partido Liberal, sou presidente nacional de honra desse partido, sou da executiva do partido, e o partido tomou a decisão de receber como filiado o presidente Bolsonaro. Então, seria incorreto da minha parte, não seria honesto da minha parte, eu ser do Partido Liberal, que tem um candidato a presidente da República, e votar ou estar contra esse candidato a presidente da República. É exatamente por isso que eu enxergo que esse momento é um momento novo, e ganhando a eleição
e eu sou pré-candidato a deputado federal, eu certamente, com a experiência que tenho, com a vivência que tenho lá em Brasília, eu vou trazer benefícios para o meu estado e vou aproveitar esse momento de campanha para colocar também as coisas positivas que eu fiz no momento em que estive aliado ao ex-presidente Lula, porque eu dei a minha contribuição ao governo dele. Eu apoiei o presidente Lula quando eu era prefeito de Manaus, porque era um momento diferente, era um momento novo, a expectativa de que a gente teria boas coisas, e as coisas boas que poderiam ser feitas para o estado do Amazonas, através do governo do ex-presidente Lula, elas foram feitas. E agora eu pretendo que, ganhando a eleição o presidente Bolsonaro, trazer benefícios do governo dele para o meu estado. O senhor falou também com propriedade, o senhor dirigiu a Suframa, né? E eu concordo com o senhor, os ataques ao polo industrial de Manaus, a política da Zona Franca de Manaus, eles são de décadas, né? Desde 67 ela sofreu ataques, e, inclusive quando o senhor foi ministro. Quando o senhor foi ministro do presidente Lula, da presidente Dilma, e quando o senhor foi superintendente. Mas eu vou fazer uma pergunta, eu queria que o senhor me desse uma resposta bem objetiva. O senhor aplaude a política do ministro Guedes para o polo industrial de Manaus? Eu conversei demoradamente com o ministro Guedes. A impressão que as pessoas de fora do Amazonas têm sobre a Zona Franca de Manaus é que ela parou no tempo, que ela não aproveitou o fato de ser uma zona de exceção para criar novos projetos, para ter novos objetivos, para ter novas indústrias, diferentemente do polo que está autorizado. E quem olha lá de fora, imagina o seguinte, a Zona Franca ela é muito pequena, se comparada com o resto do país, mas ela é muito grande, porque ela preserva a floresta, que chamam de pulmão do mundo, que dizem que é o pulmão do mundo. E, mais uma vez, ele foi convencido que estava enganado em relação à Zona Franca de Manaus. Eu falei sobre isso, o coronel Menezes falou sobre isso, o governador Wilson falou sobre isso, tanto que o presidente se convenceu e nos prometeu que até o final do mês, que é a data limite, sairá uma modificação do decreto anterior, preservando os produtos da Zona Franca de Manaus. A gente vive sempre um sobressalto em relação a isso, porque nós somos zona de exceção. No entendimento do ministro Guedes, quando ele reduz 25% do IPI no Brasil inteiro, inclusive da Zona Franca, mantém as condições iguais. De fato, a redução foi aqui também. Só que diminui a vantagem comparativa em relação ao anterior quando se reduz esses 25%. É um assunto que está resolvido, segundo disse para nós todos lá o presidente Bolsonaro. Mais um sobressalto, mais uma vez. Eu estou há 38 anos envolvido em política aqui no Estado. Mesmo quando eu fui superintendente da Zona Franca, nós enfrentamos uma grande dificuldade, porque o decreto 288 deixou de valer, o país foi aberto às importações, aí nós tivemos sérias dificuldades para manter a Zona Franca de Manaus. Mas estamos aí. Acho que a gente tem que dar uma melhorada nisso, tem que abrir possibilidades para novos produtos, para novos caminhos, mas a gente tem que ter tempo para fazer isso. Não dá para fazer em cima da hora, acorta o benefício e vamos tratar de crédito de carbono. Não dá para fazer isso desse jeito. Tem que ter um estudo, uma coisa pensada para ir substituindo gradativamente esses produtos ou esses benefícios que tem a Zona Franca de Manaus. Ministro Alfredo, eu acho que foi esclarecedor a sua colocação. Eu só não tive a resposta. Aplaude ou vaia o ministro Paulo Guedes em relação ao polo industrial de Manaus? Mas eu também entendo que não tem como, no instalar de dedos, mudar o polo industrial para crédito de carbono. Isso não se fará dentro de 5 anos, não tem como, né? Mas só não disse se aplaudia ou vaiava o ministro Paulo Guedes. Quando se trata de... Eu vaiei no início quando saiu o decreto. Agora eu estou aplaudindo porque ele vai corrigir. É assim, a vida é desse jeito. Repita aqui, eu vaiei no início que não saiu esse áudio. No início, eu vaiei quando saiu o decreto, tirando os benefícios da Zona Franca de Manaus. Depois da conversa que nós tivemos, eu aplaudi, porque se voltou ao que se queria para a Zona Franca de Manaus. Oi, Elcinho. Bom, eu acho que a gente, como o nosso horário é ao meio-dia, a gente está sempre
cruzando o horário de almoço dos entrevistados. O ministro tem um compromisso aqui, inclusive as pessoas já estão aqui para o compromisso dele, e eu quero agradecer ele aqui. Enfim, acho que é isso, Nelson. Acho que fica claro isso aí. O que eu considero o mais importante de tudo foi essa informação dele no começo, que nos diz que não é candidato a vice na chapa de Wilson, não pretende ser, não foi convidado, não se ofereceu, não reuniu com ninguém para discutir isso. Então, descartando, né, assim, esse boato que havia, que colocava a hipótese do Alfredo, como o Sabá saiu do PL, né, e foi para o Avante, tipo assim, não é o Sabá, vai ser alguém do PL. O que você acha? Eu acho interessante, acho que foi bem esclarecedor, né? Inclusive a parte final. E eu peço desculpas, Jefferson, de ter atropelado aí teus questionamentos com o ministro Alfredo Nascimento. Mando um abraço para vocês dois. Abraço grande, Deus abençoe vocês. Sem problema, Elcio, não atropelou nada não, a gente está aqui dividindo a bola mesmo, né? Ministro, obrigado pela sua presença aqui, obrigado. Porque tem sido meio arredio para dar entrevista, né? Ver se afrouxa um pouco mais a corda aí para a gente... Você teve exclusividade desse assunto aí, tá todo mundo querendo falar sobre isso, e você, pelo respeito que eu tenho, não é só por você ser meu amigo, não, pelo jornalista que você é, pelo homem correto que você é, por fazer comunicação de forma correta, eu te procurei. Então, muito obrigado pela deferência e uma boa tarde para o senhor aí, tá? Então, pode ir para o seu compromisso que eu vou continuar aqui com o professor Elcio.